Oi, chegamos para mais um vídeo da série O Êxodo da Escravidão Espiritual da Mulher Negra e hoje vamos falar sobre aliança. E você pode interpretar esse vídeo sobre alianças profissionais, alianças na amizade ou alianças no termo relacionamento. Mas eu quero te convidar, mulher negra, a fazer uma aliança com Deus na sua vida, sobre todos os aspectos da sua vida, tanto financeiro, como emocional, como profissional. E se no final do vídeo eu te convencer a fazer essa aliança com Deus, eu acredito que o nosso objetivo terá sido alcançado. Vamos utilizar como base o livro de Êxodo, né? Estamos utilizando nessa série o livro de Êxodo como base e hoje vamos iniciar o capítulo 6 e vamos estender um pouco até o capítulo... vamos até o capítulo 6, vamos ver ele de forma geral no termo alianças, né? Aqui no capítulo 6 de Êxodo, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Mas eu vou ler só o versículo 4 e depois você lê até o versículo 9. Vamos ler o versículo 4, que diz assim: E também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Versículo 5. E tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Amém. Vamos até o versículo 5. Quando falamos de alianças, a gente já fez um vídeo aqui no nosso canal sobre a importância de convidar Deus para decidir com quem devemos andar, quais as amizades que devemos andar, e também falamos em um vídeo sobre orar antes de decidir. Então, mas se você não orou antes de decidir, ou se você não escolheu as amizades num parâmetro bíblico, você pode estar fazendo uma aliança com pessoas que não estão alinhadas com o teu propósito, e isso automaticamente vai te colocar em um estado de servidão. E o que é a servidão, né? O que é a escravidão, que a gente tanto prega sobre a liberdade? É você estar em uma posição de submissão, de não poder escolher, de sempre ter que estar no lugar de dor para permanecer naquele espaço. A gente fala muito em servidão quando se fala na área de relacionamento amoroso, né? Que você sabe que está em um relacionamento tóxico, né? Que o pessoal fala, quando uma das partes está ali para servir, está ali para se prostrar diante da outra parte, porque se ela não ceder, haverá brigas, haverá gritos, haverá às vezes violência física. Temos aí uma relação indigna, uma relação que é contra aquilo que Deus ele tem preparado para nós. E infelizmente isso é muito comum, inclusive dentro das próprias igrejas, né? Mulheres que estão em violências, vivendo violências psicológicas, violências financeiras, violências espirituais, porque às vezes o parceiro não permite que ela vá à igreja buscar o Senhor, que ela vá adorar o Senhor, ou não respeita a sua religião. Enfim, tudo isso caracteriza uma servidão nos dias de hoje. Quando você não consegue, mulher, ser aquilo que Deus quer que você seja, quando você não consegue viver plenamente aquilo que Deus sonhou para você. Porque o que o Senhor sonhou para nós é uma vida de liberdade, é uma vida de paz, é uma vida de amor, é uma vida que está de acordo com a sua palavra. E quando eu falo isso, eu não quero te vender a história de que ser cristã, de que ler a Bíblia, de que buscar o Senhor é uma vida fácil. Não, eu quero te dizer que o plano do Senhor para a tua vida é a liberdade. O plano do Senhor para a tua vida é muito mais do que aquilo que você viu na sua família, é muito mais do que aquilo que você acha que é comum, é muito mais daquilo que você acha que merece, porque os pensamentos de Deus sobre nós são mais altos do que os nossos. Você me entende? Bem, aqui o povo de Israel estava
sofrendo na mão do rei do Egito, porque Moisés foi falar com ele e Arão. E assim que Moisés e Arão falaram com ele ficou mais furioso e aumentou a carga emocional, a carga de trabalho deles. E isso também causou uma carga emocional muito grande diante do povo de Israel, porque você lê aqui no versículo 9, que Moisés responde ao Senhor: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então, quando você está em uma servidão, em uma aliança que te faz ser escrava, fica difícil ouvir a voz do Senhor, porque você vai dar atenção às vozes do medo, às vozes da ansiedade, às vozes da depressão. E isso é muito, muito, muito louco, porque Deus, ele fala conosco o dia todo. Ele sempre está presente para nos falar conosco através da sua palavra, o tempo todo. O Senhor, ele está disponível 24 horas. Eu sempre falo que Deus, ele sempre está online com os seus filhos. Mas quando a gente está em uma situação de servidão emocional, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. A gente não consegue ver as coisas boas da vida, não consegue entender que Deus tem algo maior para nós, algo melhor para nós. E eu vou ilustrar isso com uma história, né, de uma pessoa que eu vou chamar de Ana. Ana, ela cresceu em uma família em que o pai era um homem indisponível emocionalmente. Ou seja, ele estava presente fisicamente na casa, mas ele não participava das questões da família, das decisões. Ele não sentava na mesa na hora do jantar, na hora do café, quando tinha alguma comemoração especial, tipo Natal. Ele não se juntava com a família, ele ficava no sofá. Ele também era um homem que não ajudava economicamente a família de Ana. E ela via a forma que ele tratava sua mãe. A mãe de Ana vivia uma servidão espiritual, uma servidão emocional, que é a dependência emocional. Ela não conseguia soltar daquele homem que não provia economicamente e não provia emocionalmente ela e muito menos as filhas. E Ana cresceu vendo isso, um tipo de servidão, um tipo de escravidão. E Ana, um dia conheceu o Senhor Jesus. Ela conheceu Deus, ela conheceu o amor de Deus. E ela descobriu que em Deus ela tem um pai. E a partir daí ela começou a orar, ela começou a buscar, começou a ler a Bíblia. E todos os traumas que ela viu com a família, com a mãe dela, ela foi quebrando. E hoje Ana casou com um bom homem, tem uma família estável. E tudo isso através da palavra de Deus. E por que eu falo a história de Ana para vocês? Porque é uma história que acontece todos os dias. Quando a gente se prostra diante de Deus, quando a gente fala: Deus, eu não quero viver essa escravidão, eu não quero repetir a história da minha mãe, eu não quero viver a minha vida desse jeito, fazendo alianças com pessoas que escravizam. Porque você sabia que existem pessoas que não é porque elas são más, né? É porque elas não têm o Espírito Santo. Mas são pessoas que elas têm prazer em escravizar outras pessoas. Elas não deixam ir, elas não deixam partir, elas não deixam fluir. E enquanto você está próximo dessas pessoas, por mais que você queira mudá-las, você não vai evoluir, você não vai crescer. Enquanto você estiver preso a Faraó, né, e a sua servidão, até ouvir a voz de Deus vai ser difícil, porque o povo de Israel tinha promessa, mas a angústia do espírito e aquela servidão, aquela situação impedia aquele povo de ouvir a voz de Deus, de ouvir o chamado para a liberdade. Quem sabe, mulher negra, você está nessa situação. Eu não sei se é em uma amizade, porque existem amizades também que escravizam. Eu não sei se é em um relacionamento amoroso, se você vê isso na sua família. Mas acredite em mim, Deus é um pai que te ama. E o amor do seu pai físico, biológico que faltou, ou da sua mãe, ou de uma amiga, ou de um namorado, tudo isso, o nosso pai, ele supre. Ele, na verdade, dá muito mais do que a gente merece.
Eu sempre falo, Deus, o Senhor me dá muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu imaginei, o Senhor tá me dando, o Senhor tem provido para mim. Mas eu também já fui Ana, na história de Ana que eu contei, né? De ver isso na minha família, de não ter uma referência masculina, de ver essa escravidão emocional. E foi Deus que me libertou, né? Por isso eu posso falar com autoridade isso para vocês hoje, que Deus, Ele nos chamou para ser livres. Eu sei que em relação à mulher negra existiu todo um estigma, né? Toda uma questão histórica, toda uma questão que eu já falei em outros vídeos, mas Deus, Ele não vê isso. Ele vê nós como filhas, como seu povo, como eleitas, como escolhidas, como algo que é precioso, algo que é valioso. Inclusive ontem eu voltei a ler Jeremias, porque eu não consigo não ler Jeremias. Eu estava tentando não ler, porque eu já estou lendo 4 livros ao mesmo tempo, fora os livros à parte que eu estou lendo, que eu já mostrei para vocês. Estou lendo 4 livros da Bíblia e acrescentei Jeremias, porque eu estava com saudade de ler Jeremias. E ontem eu voltei, não consegui, e já li logo 7 capítulos, assim, para matar a saudade de Jeremias. E enquanto eu lia, eu meditava o quanto Deus, Ele foi bom comigo, né? O quanto Deus, Ele nos ama, e quanto Deus, Ele nos chama ao arrependimento. Se você depois com calma, né, é uma pessoa que gosta de ler como eu gosto, for dar uma olhada em Jeremias, você vê no capítulo 2, no capítulo 3, até o capítulo 6, um Deus que fala assim no capítulo 2, versículo 5, que em justiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E ele fala o tempo todo nessa palavra de Jeremias: Israel, meu povo, meus filhos, minha noiva, volte para mim. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está andando sozinha, que você está desgarrada, mas eu ainda te amo. Volta para mim, eu sou teu pai. E ele fala isso várias vezes quando o povo de Israel pecou, que andou desgarrado, que andou afastado do Senhor, que estava sofrendo, estava peregrinando. Mesmo assim, Deus falou: volta para mim. No capítulo 3 ele fala assim, no final: mas ainda assim, torna-te para mim, diz o Senhor. E é uma carta de amor. O livro de Jeremias é uma carta de amor de Deus para mim e para você, que Ele nos convida a nos arrepender, porque se estamos também em uma situação de escravidão, temos uma parcela de culpa, porque em algum momento eu e você viramos as costas para Deus, escolhemos fazer do nosso jeito, escolhemos estar no controle. E aí, quando você lê Jeremias, toda vez que o povo de Israel escolheu fazer do seu jeito, escolheu estar no controle das coisas, das suas relações, das suas parcerias com outros países, ele quebrou a cara, né? É um povo que quebrou a cara. Toda vez que você se relaciona, seja em amizade, seja em relação amorosa, com alguém que não é da vontade do Senhor, você automaticamente quebra a cara. Porque o nosso Deus, Ele sonda os corações. Eu e você conhecemos o rosto da pessoa, conhecemos o que ela mostra pra gente, mas Deus, Ele conhece o que está dentro, no nosso íntimo do nosso coração. Inclusive, Ele fala isso muito no livro de Jeremias, né? Que Ele sonda os corações. É interessante que antes de começar esse vídeo, eu estava ouvindo uma canção, Era Deus, né? Que é uma canção do Leandro e outra cantora, Beatriz, que fala assim: aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus. Depois você procura. E basicamente é isso, meninas. É Deus, né? Deus, Ele sonda os corações. Tem uma história, que eu não sei se é bem um testemunho, mas vamos lá. Tinha uma pessoa que eu trabalhava e eu conhecia virtualmente, né? E eu tinha que encontrá-la em Brasília, em um trabalho.
E não deu certo a viagem. O CPF não deu certo, a passagem não deu certo, enfim. E eu estava com a expectativa muito alta de ir para Brasília, porque eu já estava indo algumas vezes a trabalho, mas nessa data específica, porque eu ia conhecer essa pessoa que eu admirava muito. Nada romântico, tá, gente? Eu admirava. Uma admiração muito grande que eu tinha por essa pessoa, pelo seu intelectual, pela forma que ela venceu na vida, enfim. Aquela coisa de colocar pessoas no altar, né? Quando você vê alguém vencendo pelos estudos, enfim, que veio de uma família pobre como a sua, você meio que coloca ela no pedestal. E eu tinha isso em relação a essa pessoa. E eu fiquei tipo, nossa, vai ser muito da hora. Mas não deu certo essa viagem. Mas eu queria muito, muito, muito mesmo conhecer. Mas acabou que não deu certo. E dias depois, meses depois, eu descobri que essa pessoa não era nada disso do que eu estava imaginando, e na verdade ela era uma pessoa bem ruim mesmo de estar por perto. Não é legal eu ter ido para aquilo ali, para aquele momento lá, porque talvez eu me complicasse mais ainda. Na época que eu não consegui ir, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, mas depois eu entendi que foi um livramento de Deus. Deus, ele é assim. Às vezes você não entende porque uma pessoa do nada se afasta do teu caminho, porque uma parceria de trabalho não está fluindo, porque um encontro não está sendo marcado, porque uma pessoa não te responde. Você não entende porque você não conseguiu assinar aquele documento, aquele contrato. Você fica se perguntando por quê. Deus, ele sonda o coração. Deus, ele conhece todas as coisas. Se o Senhor, eu falo por experiência própria, não tivesse intervido na metade dos meus relacionamentos profissionais, de amizades, até amorosos, que não foram muito, mas o Senhor interviu sim, eu estaria hoje em uma escravidão, porque eu não estava pronta naquela época, eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje, eu não sabia me posicionar como eu sei hoje, eu não sabia, eu não me via como Deus me via, porque é louco, a gente se olha no espelho e acha que a gente é uma coisa, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que o Senhor tem um outro olhar sobre a gente, uma outra perspectiva, e a perspectiva de Deus sobre mim, sobre você, é linda. Nosso Deus, ele é um Deus de livramento, ele é um Deus que vai te atender se você se arrepender, ele é um Deus de relacionamento, ele quer se relacionar com você, ele quer fazer uma aliança contigo, uma aliança que vai além dessa terra, porque essa terra, ela é transitória. Essa terra aqui, essa juventude que eu e você temos, ela passa. Essa saúde que hoje eu e você temos, ela vai passar. Eu vou envelhecer, você vai envelhecer, se Deus quiser, porque muitos de nós vão cedo mesmo, faz parte, mas a aliança que você faz com Deus é uma aliança que Ele não esquece e que você nunca vai perder por fazer aliança com Deus. Você perde por fazer aliança com amizades, com parcerias profissionais, em relacionamentos. Você perde, porque o ser humano não é que você vai perder, não é que eu estou sendo pessimista, vamos lá. Deixa eu recapitular. Não é que você vai perder, você pode perder se o Senhor não estiver nesse relacionamento. Pronto. Mas com Deus você nunca perde, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele não quer você em uma escravidão espiritual, Ele não quer você em uma servidão, em um relacionamento que não te trata bem, que não te respeita, que te humilha, que não há confiança, que não há lealdade, que não há firmeza de palavras. Eu acho que o sinal mais claro para você saber que está nesse tipo de relacionamento que é indigno é quando você está se relacionando com alguém que não honra a sua palavra, alguém que não vela pelo que diz. É uma pessoa que hoje fala isso e as atitudes da pessoa é totalmente contraditórias àquilo que ela falou. Seja para amizade, seja para família, seja para... Enfim, usa essa regra para tudo. Entre o que você escuta e o que você vê, há uma contradição. Isso é um relacionamento indigno. Já Deus, como eu falei no vídeo anterior, Ele é um Deus que Ele vela
pela sua palavra. Ele é um Deus leal. Nós é que somos, como pode dizer, rasgando o verbo, né? Somos falsos, somos interesseiros, somos sujos, somos corruptos, somos mentirosos, somos pecadoras. Mas o nosso Deus, Ele não é. Ele não é. Nós aqui viramos as costas para Deus quando as coisas ficam difíceis. Nós aqui tentamos fazer do nosso jeito, mas o nosso Deus, Ele permanece fiel. E Ele quer fazer uma aliança contigo para te tirar dessa servidão. Ele quer fazer uma aliança contigo. E esse vídeo é um convite. Faça uma aliança com Deus. Você já fez aliança com amizades? Já fez aliança com parceiros de negócio? Já fez aliança com namorados que não tem nada a ver com você, nada a ver com o que Deus tem para você? Agora faça uma aliança com Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 fala: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Senhor não te vê como uma serva, não te vê como uma escrava, não te vê como um utensílio, não te vê como uma ferramenta para conseguir algo. Ele não te vê como um objeto. O Senhor, Ele te vê como filha. E Ele não te deu espírito de escravidão. Mas para que você tome posse desse status de filha, é necessário que você se arrependa e volte-se para Deus. Eu vou te dar uma tarefinha, né? Lê Jeremias do 2 ao 6. Lá tem uma carta muito linda em que Deus ele compara o povo de Israel como uma noiva infiel. E você vai ler, você vai gostar. E ele vai descrevendo tudo que essa noiva infiel faz. E no meio do caminho ele fala: mas Israel, volta para mim. Você fez tudo isso aí, você está toda errada, você está jogada, está desprezada porque virou as costas para mim. Mas volta para mim, Israel, porque eu te amo. Né? E é isso que Deus fala isso hoje para você. Volta para Deus. Né? Volta para aquele que te ama, para aquele que te entende, para aquele que te completa, para aquele que nunca te abandonou e que nunca vai te abandonar. As pessoas, elas podem nos abandonar, é misto que elas nos abandonem, mas Deus, Ele não nos abandona. E como eu te falei anteriormente, Ele não te vê como serva, Ele não te vê como uma escrava, Ele não te vê como objeto, Ele te vê como filha. Mas você tem coragem de clamar hoje: Abba, Pai, me ajuda? Porque Deus, Ele quer te ajudar, né? A sair dessa escravidão, a sair dessa servidão. Deus é o maior interessado em te fazer feliz. Mas o pecado, como eu tenho batido no martelo, ele é o único que nos afasta de Deus. Porque Deus, Ele sempre está perto. Em Isaías 59 fala que as mãos do Senhor não estão presas para que Ele não possa ajudar, e nem seus ouvidos fechados para que Ele não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Israel, o Senhor, Ele não quer ficar longe de você. O Senhor não tem prazer nessa escravidão, nessa servidão. Ele é teu Pai. E Ele te ama muito, né? Talvez esse vídeo chegou aqui para falar isso, que Ele te ama. E como fala Jeremias, volte para o teu Pai. Volte para aquele que te entende, que te compreende, que vai preencher tudo para você. Eu posso te testificar, você não perde nada. Você não perde nada quando volta para Deus, quando abraça esse Pai, quando sai dessa servidão, dessa escravidão, de tudo aquilo que está sujo, que está te deixando longe dos propósitos do Senhor, que você sabe o que é, né? E a série, o êxodo da escravidão espiritual, ela surgiu por isso, né? De uma dor que eu percebi, minha e de pessoas, de mulheres que andam do meu lado, mulheres negras do movimento, dessa servidão que nós vivemos, que às vezes tentamos preencher com idolatria, com amizades, com festa, com viagens. Não, nada disso vai preencher. No nosso coração existe um espaço que é do tamanho de Deus.
no nosso coração existe um espaço que é do tamanho de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo. E enquanto esse templo não for preenchido pelo Espírito Santo, nada vai fluir. Nada vai fluir, tá? Então, se você precisa de um acompanhamento, você está querendo se aprofundar, né, na questão da escravidão espiritual da mulher negra, aqui no canal já tem vários vídeos, dá uma olhadinha. Vamos ler Êxodo juntos, Isaías, Jeremias, vamos buscar a santidade no Senhor. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, curte, comenta, compartilhe. É um canal novo, então é muito importante ter inscritos, então se inscreva. Compartilhe com a Mana Negra também, para que ela se inscreva. E eu oro para que esse vídeo te encontre no momento certo e que a palavra de Deus, que não é minha palavra, ela alcance o teu coração. Um beijo.